Sejam todos muito bem-vindos ao canal BRS Racing TV, o seu canal do automobilismo no YouTube. Meu nome é Vitor e estou trazendo para vocês mais um programa. Hoje vamos falar sobre alguma coisa que está muito movimentada, que é quem vai ocupar aí o lugar na Mercedes. Recentemente, a Grande Prêmio da UOL postou uma lista aí com alguns pilotos prováveis e outros improváveis, obviamente. E vamos estar falando sobre eles. Era uma lista que eu já estava meio que preparando. Muda uma coisinha ou outra, mas eu decidi aí seguir na linha deles. E então vamos trazer algumas informações. Vai ser uma análise mais baseada em números. Na análise de hoje vamos esquecer a politicagem, patrocínio e jogo de interesse, ok, gente? Então vamos seguir somente por números. Todos os dados do vídeo de hoje eles foram retirados do site f1stats.com. Vai constar na descrição desse vídeo. Então bora começar. Então vamos lá, muitos pilotos prováveis e improváveis estão nessa lista. Ok, vamos começar pelos dois principais, que é Jenson Button e Felipe Massa. Ambos os pilotos eles estão saindo de cena, ou seja, eles não têm nenhum contrato ativo para a Fórmula 1 no ano 2017. São os pilotos mais prováveis e mais fáceis de se conseguir um contrato. E não tem que pagar multa, tem coisas e por aí vai. Então vamos lá, o Jenson Button, de início, ele está na Fórmula 1 desde os anos 2000. Ok, então ele já está aí faz uns 16 anos. Ele tem um currículo de peso, tem um bom currículo. Ele tem 305 corridas. Dentro dessas 305 corridas, ele foi campeão uma vez, em 2009, pela Brown. E suas melhores posições, como foi campeão, obviamente ele é primeiro lugar. Da parte das estatísticas, dessas 305 corridas, ele teve 15 vitórias, que é equivalente a 4,92% de todas as suas corridas. E ele teve 8 voltas rápidas com 8 poles, ou seja, vai dar ali em torno de 3% para cada um deles. E, dentre todas as suas corridas, ele teve 50 pódios, ou seja, 16% da sua participação, ele esteve lá entre um dos 3 primeiros lugares. Porém, uma coisa que pesa um pouquinho, ele teve 74 abandonos, ou seja, quase um quarto das suas corridas ele não completou por algum motivo, ok? Mas vamos lá, ainda assim ele tem um grande currículo, ele tem 1.235 pontos ao total em toda a sua carreira e liderou 762 voltas, ou seja, ele tem aí uma pontuação considerável. Ele trouxe em média 4 pontos por corrida e 72 pontos por campeonato. No caso, assim, eu ainda acho essa parte de média de pontos e por campeonato ainda uma média baixa. Se for ver, tem pilotos aí que tem resultados melhores. Okay. Ele é provável por ele já é campeão do mundo, ele tem bons resultados, ele é um bom piloto. Ele sempre teve, ele no início da carreira não teve em boas equipes, mas sim, depois ele conseguiu ir para boas equipes, McLaren, Brown e Mercedes. Ele, assim, ao meu ver, ele seria um dos principais. Ele tem um puta de um conhecimento técnico, um puta conhecimento de acerto. Então, ele seria uma das opções bem viáveis para Mercedes. Já o segundo piloto nessa listagem, que é o Felipe Massa, ele está há menos tempo na Fórmula 1. Ele está desde 2002, ele começou pela Sauber, 250 corridas, e a melhor posição de corrida dele foi primeiro lugar, na época que ficava na Ferrari. E em campeonato, sua melhor posição foi em 2008, com o segundo lugar, no geral, como vice-campeão. Nesse ano ele foi vice pela Ferrari, e teve outros anos que ele também correu na Ferrari, que terminou em 2 posições, como terceiro ou quarto lugar. Mas ainda assim ele não tem o título mundial que o Button teve. Isso deixa ele já em atenção, mas em um segundo posicionamento.
Ele, das suas 250 corridas, ele teve 11 vitórias, que dá mais ou menos 4,5% de todas as suas corridas. Tem 16 pole positions, que é 6,4%. Teve 15 voltas rápidas, que é equivalente a 6%, e 41 pódios, que é equivalente a 16%. Porém, diferentemente do Jenson Button, o Massa ele teve menos abandonos. Ele teve 40 abandonos, que é equivalente a 16%. Então, ele permaneceu mais tempo em pista do que o Button, proporcionalmente falando, só levando em consideração ali a porcentagem, tá, gente? E também, se for ver, número de corridas, Jenson Button ficou 74 abandonos contra 40 abandonos no Massa. Só que o que pesa, que já era de diferente nisso, é na pontuação. Apesar do Button ter abandonado mais, ele teve uma pontuação maior no total. O Felipe Massa teve só 1.124 pontos contra 1.235 do Button. Okay. Mas, em comparativo, se for ver, ainda o Massa ele passou mais tempo na frente, ele liderou 936 voltas. Ele teve o maior número de voltas lideradas, ele tem o conhecimento em andar lá na frente, igual o Jenson Button tem. E se a gente for puxar agora a parte ali que é mais interessante de comparar entre os dois, que é a média de pontos. Fazendo aqui um pequeno comparativo, o Button marcou 405, já o Massa Button marcou 4,05 por corrida e o Massa ele pontuou em 4,50. A diferença entre eles se dá pelo fato de Button ter começado em equipes que não eram de ponta. O Felipe Massa ele também começou por equipe que não era de ponta, que era a Sauber, porém ele passou pouco tempo lá, enquanto o Jenson Button passou mais tempo nessas equipes intermediárias. Como o Massa ele passou da Sauber direto para a Ferrari, que era uma equipe de ponta, ele se reflete nessa diferença de pontuação. E também na pontuação por campeonato, que o do Massa ele é 8 pontos a mais, então do Button era 72, o do Massa ele é de 80,29 pontos por campeonato. E essa diferença de tempo em equipe de ponta que gerou essa diferença toda para ambos. Mas não é desmérito do Massa, ele tem bons resultados, ele tem um bom gabarito. Até eu fiz um vídeo contando aí um pouquinho da história do Massa, ele vai estar aí na descrição desse vídeo, que você pode acompanhar e ver ali mais certinho, com mais detalhes, como foi a carreira do nosso piloto brasileiro aí, que até então se aposentou nesse ano, mas até então, porque a gente não sabe, ele pode sim vir a voltar a correr em 2017 pela Ferrari, pela Mercedes. Temos que aguardar os próximos capítulos. O próximo na lista, ele já é mais improvável, os próximos, né? Digamos assim. Porque ou já tem contrato ou por motivos políticos, ok? Mas não vamos entrar no mérito disso. Vamos só voltar aqui para números. O próximo na lista seria Nico Hülkenberg. Primeiramente, ele não tem nenhum campeonato mundial, okay? Ele é um piloto novo, ele está há 6 anos, ele na Fórmula 1, ele começou em 2010, okay? Desde 2010 ele tem então 111 corridas, 115 corridas, correção, 115, ok, gente? Dessas 115 corridas ele tem uma pole position, que é equivalente a 0,87%, e 2 voltas rápidas registradas, que é equivalente a 1,74%. Ele não possui nenhum pódio e a melhor posição em corrida foi o 4º lugar na Coreia do Sul em 2013 e em Spa em 2016. Okay. Vamos continuando. Das 115 corridas, então ele teve 21 abandonos, que é equivalente a 18,26%. Ok, gente? E temos aqui um probleminha. Informação um tanto quanto errada aqui nas minhas anotações, mas vamos lá. Ele tem 362 pontos, é o total desde o início da sua participação, e esses 362 pontos ele reflete aí também
é que eles sempre passam em equipes medianas e isso vai refletir, né, na estatística. Pontos por corrida ele fez 3,15. Quanto pontos por campeonato ele fez 60,3. Ou seja, apesar de ele não ser um piloto de ponta, ele tem ali razoável pontuação. Se for comparar ali Felipe Massa e Jenson Button, por exemplo, que tem mais de 10 anos, a diferença é pouca. 12 pontos para o Jenson Button, 20 pontos para o Felipe Massa. Para um piloto mediano não é normal isso. Então ele tem bons resultados. Tá certo que, em comparação com os dois, eles pegaram diferentes fases de pontuação. Por isso que ficou assim. E o Nico Hülkenberg pegou ali uma fase maior. Mas mesmo assim, ele tem bons resultados. Ele merece uma equipe de ponta. Ele é um baita de um piloto. Ele conseguiu o que todo mundo achava impossível. Conseguiu uma pole position com uma Williams no GP do Brasil, na época que a Williams disputava pelo 6º, 7º lugar do campeonato. Então, ele consegue fazer... Ele pilota muito bem. Com carro de ponta, então, ele vai ser um puta de um piloto. Ele vai ter bons resultados. Okay. Mas, ele é improvável porque ele já tem acordo fechado com a Renault. Que, salvo engano, até recentemente a Renault disse que não ia liberar ele. Que ia exigir que ele cumprisse o contrato. Então isso daí já dá uma dificultada no negócio. A Mercedes, para tirar ele de lá, ia ter que pagar uma puta de uma multa. Então não é interessante para a Mercedes ele no momento. Mais para frente, quem sabe. Outro piloto que estava sendo cotado, ele é o Carlos Sainz. Ele é um piloto da Toro Rosso. Ele é um piloto que andou forte, andou ali pau a pau com o Verstappen. Só que ele está no programa Juniors da Red Bull. Então é um pouquinho mais complicado para ele sair também, mas ele tem chance. Ele pode sair se ele quiser. Mas vamos lá. O currículo dele. Um currículo curto, ele tem 40 corridas desde 2015 e 2016. Sendo sua melhor posição em campeonato, 12º, foi agora em 2016. Ele não possui nenhuma pole, nenhuma volta rápida, nenhum pódio, até mesmo por conta do carro que ele anda, que é um carro intermediário. E o melhor posicionamento dele foi em 6º lugar na Espanha e nos Estados Unidos, agora em 2016. E devido a seu curto período, ele não tem nenhuma volta liderando devido à equipe, e ele marcou 64 pontos. Que dá média de 1,6 pontos por corrida e 32 por campeonato. Ele não tem uma numeração tão grandiosa, é um piloto novo, está chegando aí na Fórmula 1, ainda está mostrando para o que vem. E ele é um piloto que eu vejo que no futuro ele sim pode ir para a Mercedes ou para alguma outra alguma equipe de ponta, caso a Red Bull não dê chance para ele na equipe principal. Então não podemos descartar aí mais pra frente. Ele está indo para Mercedes até, quem sabe, daqui a alguns anos. Tá? Depois que acabar o contrato com a Red Bull, Ferrari ou até mesmo alguma outra equipe que esteja lá na ponta. Por ele, vamos para o próximo, que é o Fernando Alonso. Esse é um outro piloto de peso e bota peso nisso. Ele ainda tem contrato com a McLaren. Mas esse jogo político aí não sei o que vai dar. A gente sabe que o Fernando Alonso ele é genioso, então a qualquer momento ele pode sair. Já foi descartada um pouco dessa hipótese do Fernando Alonso, apesar de ele ter sido a primeira opção por um tempo da Mercedes, e não é à toa o porquê ele foi a primeira opção. Então vamos lá para o currículo dele. Ele é piloto desde 2001 na Fórmula 1, ele possui 273 corridas e possui bicampeonato mundial. Foi campeão em 2005 e 2006 pela Renault e, obviamente, com o melhor resultado ele ganhou corridas, e várias corridas. Dentre essas 273 corridas, ele tem 32 vitórias, que é equivalente a 11,7% de sua participação, 22 pole positions e 22 voltas rápidas. Ambas contam como 8,06% da sua participação. O que ele se diferencia
de todos que estão na lista é a quantidade de pódios. Ele tem 97 pódios, ou seja, 1/3 da sua participação ele esteve lá entre os 3 melhores. E que ainda melhor ainda que ele teve pouco abandono, só teve 49 abandonos. Ele não é o que tem menos abandonos, okay? O Felipe Massa ele abandonou só 40, mas em compensação, a gente vai ver ali mais pra frente como compensa esses abandonos, ele compensou um monte. Então, se ele deu 49 abandonos, ele teve só 18% da sua participação. Mas o que vem de diferencial nele aí, ó, agora, ele tem 1.832 pontos marcados em toda a sua carreira. Ele é o piloto que mais pontuou, ele passou praticamente toda a sua participação entre os 5, 10 primeiros. Só depois foi para a McLaren que ele caiu um pouquinho lá para trás devido a entrar o motor Honda, mas isso já está se revertendo. Ele tem também 1.767 voltas lideradas. Honestamente, eu queria ter ali todas as informações de quantas voltas, de qual a porcentagem, mas é muito número, então não deu para correr atrás disso. Mas ele tem muito volta liderada. Apesar dele ter pego ali uma mudança de regras de pontuação, ele tem o melhor score, a melhor média de pontos de todos desta lista. Que ele tem 6.71 pontos marcados por corrida e uma média de 122 pontos marcados por campeonato. Esse é o número de peso. Não é à toa que estavam selecionando ele para ser como a primeira escolha da Mercedes. Ele é um puta de um piloto. Se não for o melhor piloto do grid atualmente. Apesar dele ser genioso, já não ter um convívio muito bom com o Lewis Hamilton na época que era da McLaren, mas ainda assim ele tem um currículo que não é de se jogar fora. É um currículo ali para servir e dar uma puta de uma carteirada para o chefe de equipe. Então, se não der a louca do Alonso abandonar a McLaren para assumir lá e ele arcar com todos os custos, sim, seria uma possibilidade dele estar na Mercedes. Mas tem muito jogo político atrás dos panos que não dá para entrar no mérito agora. Mas eu vejo que ele seria a melhor opção atualmente para a Mercedes, pelo seu currículo, seguido de Massa e Button. Okay? Mas por conta de jogo político ele não fica lá na frente, só por isso, gente. E os últimos dois na lista são crias da Mercedes, então sim, eles têm um peso, mas devido às declarações recentes eles ficaram mais pro fim da lista, que é o Pascal Wehrlein, que ele é novo, ele está na Fórmula 1, entrou esse ano, ele participou todo o campeonato, porém ele não tem pole, não tem volta rápida, não tem pódio, até mesmo porque a equipe dele não proporciona isso, né? Que é a Wehrlein, é a Manor. Ele marcou 1 ponto dentro de todas as suas participações e ele teve 5 abandonos, que é quase 1/4. Então ele teve muito abandono, que acabou ficando ali um pouquinho ruim para ele, mas não depende só dele também, né? Existe questão de batidas, motor, peças variadas e por aí vai. Então de toda a sua participação ele marcou 1 pontinho, que dá uma média bem baixa de 0,05 pontos por corrida, e marcou 1 no campeonato, mas é o primeiro campeonato, não temos muita informação. Nesse jogo político, já o Lobinho, né, o Toto Wolff, o Totó, ele já disse que queria ver o Wehrlein numa equipe média, por mais 1 ou 2 anos antes de promover. Mas por ele ser um piloto júnior, já vai ser um piloto da casa, ele pode sim, ele tem grandes chances de assumir o lugar do Nico. Mas temos que aguardar. Tem gente que vai dizendo que se o Wehrlein não for da Mercedes, vai ser uma prova de que o programa juniores da Mercedes é um fracasso. Eu não vejo como fracasso, vejo como preparação. A Red Bull também, ela demorou para puxar pilotos júniores para sua equipe principal. Quando ela entrou, foi pilotos contratados. Não foi equipes feitos, não foram pilotos preparados por ele. Mas enfim, gente. O que nos leva agora ao nosso último piloto da listagem, que foi o Sr. Esteban Ocon.
Ele é um piloto novo, ele começou agora em 2016. Seu currículo tem apenas 9 corridas e ele também é cria da Mercedes. Ele é um dos raros pilotos que tem patrocínio de 2 grandes equipes, que tem o apoio. Ele tem apoio da Mercedes e da Renault. Coisa que não é normal de se ver. Nesse campeonato de 2016, ele veio em substituição ao piloto Rio Haryanto na Manor. E com isso ele participou somente de 9 corridas do campeonato, tendo a sua melhor colocação 13º lugar. E no geral terminou em 23º. Por ele estar na Manor, ele não conseguiu voltar rápido, não conseguiu ponto, não conseguiu muita coisa. Mas ele ainda é um piloto um tanto quanto difícil, pelo seguinte, ele já fechou contrato com a Renault para o ano 2017. Então, para tirar ele de lá seria muita politicagem. E a Mercedes não tem muito o que barganhar, visto que agora a Renault passou a ter motor Renault mesmo, motor equipe de fábrica. Então, já o que dá para desconsiderar é bastante o Ocon. Do Ocon, como ele tem um currículo curto, não tem muito mais o que falar. Tudo que for falar é especulação e jogo político. O que a gente pode dizer para concluir, então, que os pilotos que estão aí na briga, os principais seriam Justin Button e Felipe Massa, que são os que têm menos empecilhos, seguido de Fernando Alonso, que esse daí já tem bastante jogo político devido a ele ter contrato aí assinado com a Mercedes. Então teria que ter uma boa barganha, alguma negociação boa aí para conseguirem liberar ele ou pagar a multa. Existem muitas variáveis, jogo político, tudo vai variar de como for abordada a situação. Então, gente, não tem muito o que diferenciar. Até alguém já especulou, já soltou ali que o Mike Allen entrou em contato, mas ele está muito tempo fora, ele já está velho, ele já não está com o pique tanto para a Fórmula 1, que vai ter muita mudança ano que vem. Por questões de mudança, até vejo esses 3 pilotos aí na briga, que seriam os mais cotados, com mais experiência, com mais ajustes. Okay. Então, do vídeo de hoje é isso, gente. Não tem muito o que especular mais. É tudo jogo político daqui pra frente. E a gente tem que aguardar aí os próximos capítulos dessa novela pra gente ver quem que vai ser o escolhido. A Mercedes já disse que não tem pressa, vai demorar mesmo para chegar ali o início do campeonato, só ano que vem, tem pelo menos mais uns 2 a 3 meses para eles decidirem. Eles têm que sentar com calma, sentar com os pilotos, conversar e negociar até chegar ao resultado final. Então, galerinha, e antes de finalizar, só queria dar um recado, primeiramente agradecer a todos que estão inscritos no canal, que acompanham, muito obrigado. Um agradecimento especial para minha noiva, Patê, te amo muito, você está me dando aí bastante apoio para eu seguir em frente aí. Tanto vida pessoal, profissional, no canal e por aí vai. Te amo muito, mas muito mesmo, Patê. E também já trazer para vocês que futuramente aí vai ter novidades, trabalhando aí em questões, mas o que eu posso adiantar é que vai ser mais um meio escrito. Tô dando aí um pequeno spoiler. Mas aguardem aí que ano que vem, no mais tardar ano que vem, a gente já tem novidades no canal. Pensando em vocês e pensando em outras maneiras aí também de divulgar. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, dá um curtir aí que vai ajudar bastante o canal. E se quiserem receber mais vídeos de análises ou vídeos comentados sobre automobilismo, é só se inscrever aí que toda semana a gente tem um vídeo novo. Então, galerinha, é isso aí, abraço, valeu e um bom final de semana para vocês e fui!